Alex diz que gosta muito dela. Paula conta a Pedro da briga de Alessandro e Bruno. Pedro diz à filha que acha que seria melhor eles irem embora, mesmo, para evitar essas brigas. Paula não quer ir embora dali. Vitória pergunta a Alex por que brigou com Bruno. Alessandro diz que é melhor deixarem isso pra lá, em paz. Alessandro pede perdão à mãe e se sente bem por não ter acontecido nada sério com ela. Ulisses pede a Maura para irem pro quarto dela. Maura diz a Ulisses que eles irão à casa do Zombardo para ele conhecer a Maria José. Pedro diz a Alex que acha que estão causando muitos problemas a ele, por isso toda a sua família quer voltar para a cidade deles. Alex pede que eles não se preocupem e seguirão vivendo ali. Ele diz que sairá e convida Maria para ir com ele. Paula insiste para a irmã ir com o marido. Alessandro diz a Maria José que precisa tirar o camponês da cadeia, o simples homem, esse que o salvou da morte. Mauro e Ulisses chegam à casa dos Lombardo. Ulisses conhece Maria José e fica encantado por ela. Alessandro diz a Maura e Ulisses que eles vão resolver um assunto fora da cidade, mas voltam amanhã, mas deixa a casa para eles. Maura diz a Raquel e Roberto que Ulisses ficou encantado quando conheceu Maria José. Roberto decide sair e Ulisses o acompanha. Roberto pergunta a Ulisses de suas experiências na Europa. Ulisses diz a Roberto que ele é outra coisa e namorou bastante. E se gosta de uma mulher pode ficar. E se gostar de homem também. E isso é questão de se deixar enturmar. Roberto pergunta a Ulisses se lembra quando ficavam juntos escondidos. Ele diz que não, tem como esquecer. Xuxo está detido na delegacia por ser acusado de ter atentado contra a vida de Alex, mas ele diz que salvou a vida do homem. Alessandro conta a Maria José que acha que quando sofreu o acidente deve ter sido jogado do carro e por isso não morreu. Maria diz que ele teve muita sorte. Alessandro diz que um casal de camponeses morreu infelizmente. Maria diz que graças a Deus ele se salvou. Alessandro pergunta a Maria se aceitaria Bruno se ele tivesse morrido. Maria diz que não, já que não sabia de nada. Maria diz a Alessandro que está cansada de tanta desconfiança e quer que ele desapareça de sua vida e não voltará a vê-lo. Chorando muito, ela sai correndo dele, mas ele a segura e pede que ela se acalme. Alessandro pede perdão por suas desconfianças, mas é que tem dúvidas. Alex diz a Maria que todos pensam mal dela. Maria José diz que então terão que se separar. Alex diz que quer ser feliz com ela e a abraça. Anoitece. Maria José e Alessandro chegam até a delegacia. Alessandro apresenta sua esposa, Maria José, para Xuxo. Xuxo diz a Alex que só queria vender o relógio que ele deu para ele e por isso foi parar na delegacia. Alex diz que falará com o comandante para ele ser liberado. Maria José vai esperar no carro. Ela passa na igreja para rezar a Deus. Maria diz que não sabe se Alex a ama ou se está usando. Ela diz que está vivendo no pecado por não estar casada. Maria diz que se estiver grávida, não sabe o que fará e pede a Deus que a aconselhe. Alessandro encontra Maria saindo da igreja. Maria diz que foi na igreja pedir paz. Alex diz que quer o mesmo e a beija. Alessandro diz a Maria que terão que ficar por aquela cidade essa noite. Pedro diz a Paula que Maria José tem problemas que eles não têm, por isso ela que decidirá se eles vão embora ou não. Bruno pergunta a Paula de Maria José. Paula diz que ela foi de viagem com Alessandro de novo e não sabe deles, mas nem se soubesse diria a ele. Alessandro e Maria José chegam a ter uma casa que ele alugou por uma noite. Maria não quer dormir com ele na mesma cama, pelo menos por essa noite. Alessandro deita no sofá para dormir e deixa Maria dormir na cama sozinha. Maria já está dormindo. Alessandro acorda e se deita na cama com ela e ficam abraçados. Amanhece. Alessandro acorda sozinho e vê que Maria já se levantou. Maria está tomando banho. Maria diz a Alex para sair do banheiro, pois foi na igreja ontem e eles não estão casados. Alex abre o box do banheiro e entra lá dentro para ficar com ela. Alessandro diz a Maria que a ama e a beija. Ela diz que também o ama. Os dois tomam banho juntos e fazem amor lá dentro. Alex diz a Tenório que Xuxo salvou sua vida e em troca deu a ele seu relógio. Xuxo é liberado da cadeia e agradece a Alessandro por tudo. Alessandro dá uma boa quantia de dinheiro para Xuxo. Raquel diz a Maura que não suporta Paula e não pode nem tomar café direito na sua casa por conta dela. Maura diz à amiga que ela tem que dar um jeito de se desfazer dela de uma vez. Maura e Raquel tomam banho na banheira. Fernando vai à mansão visitar Vitória. Felipa diz que ela já está melhor. Felipa chama Vitória e diz que Fernando está aí.
Bruno diz a Eric que cada minuto que passa detesta mais o desgraçado do Alessandro e precisam se desfazer dele o quanto antes. Eric diz a Bruno que todos vão suspeitar dele. Bruno diz que tinha que ter uma forma de tirar a vida de Alessandro sem ele estar implicado no assunto e sem ser suspeito. Eric diz que podiam demonstrar um assalto. Bruno diz a Eric que ele e o primo dele são incompetentes, pois nem conseguiram eliminar Alessandro da primeira vez, quem dirá agora. Bruno diz que ele pode se transformar em vítima para o plano dar certo. Fernando olha uma foto de Vitória mais jovem. Vitória chega ao escritório. Fernando diz à mulher que Alessandro está apaixonado por Maria José. Vitória diz a Fernando que Maria parece boa, mas contou cada coisa a Alex que se assusta. Alessandro e Maria José vão ao centro de saúde. Alessandro encontra a mulher que ajudou no dia de seu acidente. A mulher está com os ferimentos, mas foi ali Alex os únicos a sobreviverem. Maria José se emociona pela situação da mulher. Vitória diz a Fernando que acha que Alessandro caiu em uma mentira de Maria José e algum outro. Raquel escuta tudo e fica observando. Filipa vê Raquel escutando a conversa. Raquel diz que Alex jamais se casou com Maria José. Raquel pede explicações para a mãe, pois se essa mulher e a família enganaram Alessandro, tem que denunciá-los. Fernando pede a Raquel que não faça isso, pois vai meter a família dela num escândalo. Raquel diz que não vai se importar, mas pelo menos essa mulher e os parentes vão ir embora dali. Bruno chega ali e pede que Raquel fique calada, pois senão irá parar na rua. Bruno ainda diz a Raquel que Alex vai se divorciar de Maria José. Enquanto isso, Maria José e Alessandro passeiam pelo povoado. Eles vão até o apartamento do homem, que Bruno pediu para gravar um áudio acusando Pedro. Eles entram no prédio, mas não encontram ninguém. Alessandro vai novamente ao cartório, mas o livro de datas de casamento está extraviado, ou seja, que sumiu. Ele apenas encontra o documento de seu casamento. Vitória diz a Fernando que talvez o melhor seja que Alex se divorcie de Maria José. Fernando diz que talvez tudo pode ser um engano e Alex não tenha se casado com Maria, mas após um mês eles têm que ficar casados. Vitória pergunta a Fernando se acha que Bruno seja culpado. Fernando diz que não tem provas, mas acha que Maria José e a família estão mentindo ou talvez dizendo a verdade. Vitória diz que o pai de Maria José deve ter sido obrigado pelo cúmplice dele a acusar Bruno. Paula fica alegre e diz a Eric que se passar nas provas, vão aceitar ela fazer o curso de computação. Eric convida Paula para almoçar. Alessandro diz a Maria José que acha que Bruno fez tudo muito bem planejado para não ter nenhuma pista que levasse diretamente até ele. Alex diz a Maria que ela foi uma vítima. Alessandro diz a Maria José que Fernando duvida que ela seja inocente e Vitória defende o filhinho Bruno. Maria diz que não quer que pensem mal dela. Alessandro diz que vai pensar no que dizer a eles. Paula diz a Eric que está encantada, mas sua irmã não deixa ela desfrutar dessa vida dos ricos. Eric fica sabendo pelas palavras de Paula que Alessandro está muito apaixonado por Maria José. Raquel, Ulisses, Lisete e Maura conversam e tomam banho na banheira. Maura diz a Raquel que não entende como a mosca morta da Maria José tenha inventado essa farsa, pois se Alex não assinou os documentos de casamento, alguém falsificou sua assinatura. E esse alguém deve ser o culpado do atentado contra ele. Ezequiel ouve tudo. Roberto chega ali. Raquel diz que ficou sabendo que Alessandro de verdade não casou com Maria José e está inventando tudo isso. Xuxo chega até a mansão de Alessandro e diz a Ezequiel que é o Senhor que ajudou o homem depois do acidente que ele teve. Xuxo pede um trabalho. Ezequiel diz que primeiro ele tem que tomar um banho. Xuxo se apresenta a Filipa com o seu real nome, Jesus Gavira, e diz que foi o que salvou a vida de Alessandro. Roberto diz a Raquel que não devia ter dito a ninguém o que escutou, pois Maria José já é parte da família, e com isso, amanhã, todo mundo vai estar sabendo disso. Anoitece. Eric diz a Bruno que Alessandro se apaixonou por Maria José. Bruno fica furioso e diz que Alex só está usando Maria para incomodá-lo. Maria José e Alessandro chegam em casa e estão muito cansados. Eles pedem que Ezequiel leve o jantar no quarto. Alex beija a esposa. Alessandro pergunta a Vitória como está. Vicky diz que está bem. Alessandro diz à mãe que esteve um pouco confuso, mas é verdade que se casou com Maria José por própria vontade. E o que refere a Bruno sobre ser o culpado do atentado foi algo que veio da sua imaginação, sua mente. E Maria José não disse nada disso.
Xuxo elogia a comida de Filipa. Maria José diz a Alex que ele não devia ter mentido dizendo isso para a mãe, e agora todos vão pensar que ele ficou louco de vez. Ezequiel leva o jantar de Maria José e Alessandro no quarto deles. Fernando liga para Alessandro e pergunta como foi a chegada dele na casa. Ele diz que bem, e deu sua declaração para o camponês ser liberado. Ele conta que localizou a mulher do homem que morreu no acidente que teve. Alessandro diz a Fernando que procurou mais coisas para investigar sobre o atentado dele, mas não encontrou nada. Fernando diz a Alessandro que estava conversando com Vitória e Raquel escutou eles falando que ele não tinha conhecido Maria José e que o casamento deles era falso, mas Bruno interviu a favor dele. Alex diz que deve ser porque convém ao maldito fingir isso. Alessandro diz a Maria José para comer algo. Xuxo diz a Alessandro que comeu um guisado de frango delicioso, feito por Filipa, e se deram muito bem. Alessandro pede a Xuxo que peça a Ezequiel que dê a ele um dos quartos de serviço para ficar. Alessandro diz a Raquel que o que disse naquele momento não foi verdade, estava histérico. Raquel diz que ele caiu na armadilha daquela criada. Alessandro pede à irmã que não fale assim de sua esposa. Raquel diz a Alex que o ama e quer o bem dele. Alex agradece, mas com Maria José se sente bem. Raquel diz a Alessandro que ele não vai mudar até encontrar uma mulher de verdade, que faça ele sentir o que nunca sentiu. Ela tenta seduzi-lo. Alessandro fica chocado e diz a Raquel que eles são irmãos. Raquel diz que eles não são nada e sempre gostou dele. Alex pede que ela não faça mais isso e que não volte a se repetir. E entende o estado dela, pois está bêbada.